Olhem bem, esse exercício, ele é um exercício bem interessante, né, para a gente aprender bem mesmo a ideia de conjunto. Olha, é um exercício da Ian também, e ele falava assim, ó: de acordo com os conjuntos, analise as afirmativas abaixo. Aí ele deu 4 afirmativas. A primeira afirmativa era: todo número natural é inteiro. Depois a segunda afirmativa era: a soma de dois números inteiros a soma de dois números irracionais é sempre racional. Depois, a terceira, todo número real é complexo. E a quarta, todo número racional é inteiro. Aí a gente tem que analisar essas 4 afirmativas e ver qual delas é verdadeira. Só que para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter bem a noção de conjunto numérico, tá? A primeira coisa que eu faço, né, que eu faria se fosse eu que estivesse resolvendo uma prova como essa, é montar os conjuntos em diagrama, né, para mim saber qual pertence a qual tá dentro de qual. Bom, a gente começa primeiro com o conjunto dos números naturais, né? Vem os conjuntos dos naturais. Depois vem o conjunto dos inteiros. Depois vem o conjunto dos racionais. Depois, separado a parte, né? A parte aqui, vem o conjunto dos irracionais. E depois, tudo isso aqui é o conjunto dos reais, né? Eita, ficou até torta essa merda aqui. Pera aí, deixa eu arrumar. Ó, tudo isso daqui é o conjunto dos reais. Todo mundo tem que saber montar esse diagrama. Ah, é simples, todo mundo tem que saber. Aí, ó, a primeira lá, ele falava: todo número natural é inteiro. Tá vendo? Ó, ele tá afirmando aqui: todo número natural é inteiro. É verdade isso? Vamos ver, ó. Aqui está o conjunto dos números naturais, né? Dentro do conjunto dos inteiros. Então, sim, né? Ó, todo número natural é inteiro também, né? Porque o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Então, ó, essa primeira afirmativa ali é verdade. Todo número natural é inteiro também. A segunda falava: a soma de dois números irracionais é sempre irracional? Então vamos lembrar primeiro o que é um número irracional. O número irracional, né, são aqueles números onde as letras gregas, né, o pi, o fi, que a gente até viu um pouco sobre a letra grega fi, o pi, essas letras gregas, a letra de Euler, todas elas são números irracionais. E as raízes quadradas, que não são quadrados perfeitos, também são números irracionais. Né? E a raiz quadrada que não é quadrado perfeito é isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber qual que é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4, né? Ó, volta a ser o que estava dentro da raiz, então é um quadrado perfeito. Eu consegui obter a raiz quadrada exata. Agora, por exemplo, a raiz de 2. A raiz de 2 eu não sei, né? Eu sei que ela é aproximadamente 1,73. Aproximadamente, né? Mas eu não sei o valor dela exato. Então, é um número irracional e não acaba, né? Ele é infinito, ok? E aí, ele tá falando aqui: a soma de dois números irracionais é sempre racional? Vamos ver. Vamos somar aqui um número irracional, ó. Vamos somar aqui 2 mais raiz de 2, ok? É um número irracional. Mais isso aqui, isso tudo é um número irracional, tá? Mais 2 menos a raiz de 2. Isso aqui também é outro número irracional. Se você soma, né, ó, isso daqui, quando a gente soma, a gente tem uma parcela de raiz de 2 e uma parcela de menos raiz de 2.
então eu posso cancelar. Eu tinha raiz de 2, eu gastei raiz de 2, eu cancelo. E aí fazendo 2 mais 2, eu vou obter 4. 4 é um número irracional? Não. Então, a soma de números irracionais nem sempre vai ser irracional. Pode acontecer, das vezes, você somar e ser. Por exemplo, se você somar aqui, ó, π mais π, π mais π dá 2π. 2π é um número irracional, porque 2π é a mesma coisa que 2,3,14, né, que é aproximadamente aí o valor do π. Só que esse valor aqui, 3,14, também é infinito. Então a gente não sabe, até, não tem o valor exato dele, ele é infinito. Então, vai ter vezes que você vai somar dois números irracionais e vai dar um número inteiro, né? Que nem aí o 4 é um número inteiro. Ou às vezes você vai somar dois números irracionais e vai dar um número irracional. Então pode dar ou não dar. Então é falso, né? Ó, isso aqui é falso porque ele está falando que a soma de dois números irracionais sempre é irracional. E não é verdade. Nem sempre vai ser irracional, como a gente viu aqui, ok? Agora o próximo, ele falava: todo número real é complexo. Bom, de acordo com a minha playlist de aulas aqui, a gente está estudando, essa playlist de aula é para o primeiro ano do ensino médio, a gente está estudando conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos que a gente estuda no primeiro ano são só esses. Só que no terceiro ano, a gente vai ver que todos esses elementos, né, todos esses conjuntos aqui, ó, ainda tem um outro conjunto maior do que o conjunto dos números reais, que é um conjunto chamado de complexos, né? Eita, hoje tá complicado para escrever aqui segurando o celular, hein, ó. É o que a gente chama de complexo. E um número complexo envolve tudo isso daí. O número natural é complexo, o inteiro é complexo, racional é complexo, irracional é complexo e real é complexo. Todos os outros conjuntos são números complexos, né? Porque vou dar só uma pequena introduçãozinha, né? O número complexo, ele tem essa forma aqui, ó. A mais BI. E a gente diz que o número complexo, ele tem a parte real, né, ó, que é a parte que vai ter sem o imaginário, e tem a parte imaginária. Ó, imaginária. E aí a gente diz que esse número aqui, ele é complexo, né, se ele tiver nesta forma inteira. Se ele tiver só o A, por exemplo, o número 2 mais 3i, ó, 2 mais 3i. Se tiver 2 mais 3i é um número complexo. Se tiver, por exemplo, ó, só o número 2 mais 0i. 2 mais 0i também é um número complexo. E eu escrevi o número 2 como sendo complexo, né? É só somar mais 0i. Né, a parte imaginária aqui, né, ó, uma multiplicação por 0 dá 0. Então, eu posso escrever qualquer número na forma imaginária. Eu posso escrever o π também, ó. Π. Como é que eu escrevo π na forma imaginária? Mais 0i. Então, todos os números eu consigo escrever na forma imaginária, né? Todos os números aí são complexos. A gente diz que todos os números são complexos. Então, sim, né? Se o conjunto dos reais envolve todos esses, então sim, todo número real é complexo. E a terceira aqui, ó, é verdadeira. Por último, aqui a quarta falava todo número racional é inteiro. A gente vai aqui no diagrama e vê. Número racional, aqui. Todo racional é inteiro? Cadê o conjunto dos inteiros? Tá aqui. Não, né? A gente vê que não. Para ser, né? Se fosse, tinha que estar ao contrário. Tinha que ser os racionais aqui dentro e os inteiros fora. Os racionais dentro dos inteiros.
mas os inteiros que estão dentro dos racionais. Então, isso daqui é falso. Todo número racional não é inteiro, né? Até porque o número racional ele pode ser, por exemplo, o número 2,3. 2,3 é inteiro? Não, né? Então, tá nítido isso daí pra gente. Aí ele falava, são verdadeiras as afirmativas, aí tem aí, ó, a letra A, B, C, D e E. Então a gente vê quais das duas ali são verdadeiras. As únicas que são verdadeiras é a 1 e a 3. Então, a alternativa correta é a letra B. Ó, a letra B. Aí, outra coisa que eu quero comentar com vocês, que é bem importante. Olha bem. A gente resolveu esse exercício, certo? A gente resolveu esse exercício. Este exercício aqui que a gente resolveu, ele é um exercício de conjuntos numéricos, certo? Só que olha bem, para você resolver esse exercício e você saber o que está certo, o que é verdadeiro, o que é falso, olha o tanto de conhecimento que você tem que ter. Primeiro você tem que saber montar os diagramas, aí você tem que saber o que é o número natural, o que é o inteiro, o que é o racional, o que é o irracional, o que é o real, o que é o complexo. O complexo a gente não estuda no primeiro ano do ensino médio, a gente vai estudar lá no terceiro, né? No terceiro ano. Na parte de números complexos mesmo, tá? Mas você tem que saber, né? Toda uma bagagem, né? Ó, você tinha que saber... Tem vários exemplos, né? Que você pode somar aí dois números irracionais para não dar irracional, ou você somar dois números irracionais e dar irracional, né? Se você somasse ali, por exemplo, 1 mais π, 1 menos π também, e somasse tudo, ia dar. Então, assim, você tem que ter um certo conhecimento, né? Tem que ter uma certa bagagem, além de só entender, sei lá, só saber lá, o número natural, 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros incluem os negativos. Você tem que ter um conhecimento meio além, né? Você tem que saber... Você viu quando a gente desenha os diagramas, é muito mais fácil da gente conseguir ver, porque a gente bate o olho no diagrama, a gente já vê, tá? Então é importante você fazer essa construção. Quem não viu como que constrói o diagrama, volta o vídeo, vê, aprenda. É importante vocês saberem essas coisas, ok?